De volta com o nosso Vitrine Revista. E para quem tá chegando agora na telinha, calma, que Patrícia Sonsen tá assim toda japonesa hoje, gente, para divulgar a Nipofest que acontece nesse final de semana aqui em Cascavel. Nós já fizemos origami, já falamos sobre o festival, daqui a pouco vamos falar sobre escrita japonesa. Tem receita deliciosa na cozinha, então o programa tá recheado demais. E agora converso com a nossa super médica integrativa, a Raquel de Camargo, que não é japonesa. Não. Ama a cultura também, como todos nós, mas nós vamos falar, gente, sobre a questão de terapia hormonal bioidêntica, é isso? Isso. Boa tarde, Raquel. Tudo bem contigo, linda? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, viu, ter ela aqui juntinho com a gente. O que é essa terapia hormonal? Conta pra gente. Olha, Patrícia, há 15 anos isso começou a surgir no Brasil, e eu lembro bem porque foi a primeira a entender isso e insistir que seria uma boa opção. E quero até agradecer a doutora Giane, da Farmácia Farmaderm, não é propaganda, mas foi quem acreditou na terapia hormonal bioidêntica quando nem os médicos acreditavam, achavam que era uma bobagem, que não funcionaria, porque os hormônios não passavam pela pele. E foi a primeira farmácia de Cascavel a manipular bioidênticos e eu fazendo essa via de como fazer a dose para cada paciente. Porque o hormônio bioidêntico, qual é a diferença com o que nós tínhamos? A estrutura molecular é idêntica do ser humano. Então, já naquela época, imaginávamos que no lugar de hormônios equinos, que eram usados até então, e ainda existem, feitos de urina de égua prenha, seria melhor para a saúde das pessoas, porque não seria uma substância estranha ao corpo humano, já era igual ao que eu tinha quando jovem. E aí a gente começou a fazer transdérmicos, porque a via oral existia e existe um empecilho, não digo nem empecilho, mas uma contraindicação. Os hormônios se passam pelo fígado, podem criar substâncias trombogênicas e fazer coágulos. Hoje a gente sabe, e nós temos consensos, as bíblias do assunto, né? A gente tem de menopausa, a gente tem do climatério, tudo que eu vou falar aqui é baseado nisso. Qualquer um baixa isso, tá, gente? Pela internet, na internet, sem custo algum. E são as atualizações do mundo todo. Os estudos mostram que, comparativamente, a terapia hormonal transdérmica bioidêntica é melhor porque não existe risco de coágulo, que é muito comum eu escutar isso. Meu cirurgião pediu para eu parar antes da minha plástica. Eu não posso porque alguém na família ou eu já tive trombose. Não existe esse risco na terapia transdérmica. Poderia existir via oral, com hormônio que não fosse bioidêntico, 1 para cada 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos. Quer dizer, é uma porção mínima e não é a via oral. Então, a gente está falando da questão principalmente de reposição hormonal, principalmente, por exemplo, mulheres que entram ali na menopausa, que os hormônios, né, baixam significadamente, tem toda essa questão, tem que fazer uma reposição hormonal. Então, essa questão da terapia bioidêntica, ela entra aí para somar e para ajudar nisso, nesse tratamento, doutora. Para evitar os sintomas da menopausa e as perdas que você possa ter. Porque algumas mulheres não têm o calorão. É só calorão, não vou tratar. Não é só calorão, tá? A mulher que tem mais calor é que mais tem perda óssea, é que mais infarta. Nossa. E assim, você tem dano cognitivo, teu cérebro precisa de estradiol, tua pele, teu colágeno, não é o colágeno só da pele, colágeno das articulações, dos tendões, dos discos intervertebrais, prevenção de uma piora de diabetes, de perfil de colesterol alterado, de todo o metabolismo. Você vai envelhecendo, você vai desacelerando e as coisas vão piorando. Você pode evitar. E os sintomas urinários de incontinência urinária, é aquela mulher que começa até um pouco antes no climatério, espirrar, escapar xixi na calcinha. Isso é crônico e evolutivo e pode evoluir para incontinência fecal. Secura vaginal, sintomas recorrentes ou infecções recorrentes, infecções urinárias, não é? Dor, desconforto para ter relação. Então, é uma série de coisas que podem ser evitadas. Depressão, o sono alterado, a memória ruim. É um tsunami, resumindo. E doutora, e para a pessoa saber, por exemplo, se ela precisa, se ela necessita, né, fazer essa reposição hormonal, como que está a questão dos hormônios, exames que são feitos laboratoriais? No caso da menopausa, se ela tem útero, ela vai parar de sangrar.
Embora esse declínio hormonal comece aos 35 anos com a queda de progesterona, você ainda menstrua. Mas você começa a ter sintomas de dor mamária, de irritabilidade, de retenção de líquido, de cólica, de TPM. Você já está indo para um declínio que vai culminar lá por volta dos 50 com a cessação da menstruação, com a queda do estradiol. Mas aí não tem útero, faz exame hormonal, porque deveria fazer reposição. Ah, mas eu tenho medo de câncer de mama. Gente, 4% das mulheres morrem de câncer de mama. 57% de fratura óssea e doença cardiovascular, infarto AVC. E isso tem a ver com a falta da reposição de estradiol. Então, isso é muito sério. Junto, lógico, com maus hábitos de vida, com consumo de álcool, com obesidade, 30% de câncer de mama é sobrepeso, com inatividade física. Então, é uma coisa um pouco mais ampla, lógico. E quando que a gente deve começar, então, essa reposição hormonal? Já começar a falar com o médico ginecologista, enfim, a quem recorrer, doutora? É que, na verdade, eu trabalho com prevenção, né? Eu começo a fazer exames preventivos e check-ups hormonais, nutricionais, o intestino, né? Duas coisas têm que estar muito bem na gente. Nível de insulina e intestino. Hoje a gente sabe o papel que o intestino tem na saúde, né? Mas 45, pensando em menopausa, 45, se não for uma menopausa precoce, sim, começar a avaliar. Mas quando a gente trabalha a questão de prevenção, sempre melhor antes, né, doutora? Então, para fazer sempre uma avaliação do todo ano, porque incluir. Se as coisas são pegas no início, não vão te pegar de calça curta, né? Você, opa, tem alguma coisa esquisita aqui em mim, porque se eu tenho um histórico numa paciente desde antes, se ela sai do padrão dela, ou é um erro laboratorial, e a gente repete o exame, ou tem alguma coisa esquisita e inicial, né? É sempre melhor no início das coisas do que no avançar. Com certeza. E essa história, não sinto nada, não me diz muita coisa. Ou meu intestino é muito bom, eu vou todo dia no banheiro, então não preciso me preocupar. Não, quer dizer que você evacua todo dia. Não que está livre de fungo, de má absorção, de um pH alterado. Então, hoje em dia é tão simples de fazer, né? E os convênios pagam, é uma coisa muito mais acessível do que o início a reposição hormonal, né? E tem que saber que se faz reposição também intravaginal, e é importante, tá? Mesmo pacientes que tiveram câncer de mama, que estão em tratamento de câncer de mama, podem se beneficiar dos sintomas de secura, de dor, de infecção urinária, né? Então, se faz reposição, sim, né? As contraindicações são poucas e são essas, né? Eu tive câncer de mama, era estrogênio dependente, então se aguarda a mesma coisa na andropausa. Tive um câncer de próstata, você espera para a reposição de testosterona, hoje a gente sabe, a última atualização, 5 anos, no caso do homem, né? A mulher, mais ou menos isso, dependendo do mastologista, do oncologista, né? Tem que se fazer um trabalho conjunto, com segurança. Olha só aí que trabalho rico, né, gente? Essa questão dessa terapia, então, bioidêntica de hormônios, né, bioidênticos. Teremos aqui muito ainda para falar, eu tenho certeza, com a doutora Raquel, mas o nosso tempo está curto e ela volta no nosso programa para falar mais sobre esse assunto, viu? Doutora, por gentileza, passa o seu Instagram, que se alguém já ficou com alguma dúvida, já quiser conversar contigo direto, qual que é? É o doutora Raquel Camargo, @hotmail.com. Perfeito. Doutora Raquel, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Até uma próxima. Foi um prazer, linda desse jeito. Imagina, obrigada, viu? Até uma próxima.